grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração. Um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Teu eterno amor. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração. Um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Seu eterno amor. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui, todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Colocar na intenção dessa Santa Missa, rezar por todas as nossas comunidades: Água Doce, Boa Vista, Cantinho, Cerquinha, Chaprão, Lagoa do Bolor, Limoeiro, Marrecas, Mata do Cedro, Santa Rosa, Sapé, São João, Sítio, Poço Novo, Taboquinha, Vereda Alegre, compondo o setor Cristópolis, o setor Santa Helena, Água Vermelha, Barra do Peixinho, Barreiro, Baixa da Cinza, Brejinho, Camarinha, Cotovelo, Folha Larga, Lagoa Grande, Mocambo, Peixinho, Rodrigo, Santa Helena, Várzea Comprida, e rezar também nas intenções de todos os sacerdotes do mundo inteiro, nas intenções do nosso bispo diocesano, também pelos diáconos permanentes e transitórios, e de modo especial rezar também pelos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, o dia que celebramos a solenidade do corpo e o sangue do nosso Senhor. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos e vamos participar da Santa Missa com o coração disposto a realmente se converter. Que esse encontro seja favorável para todos nós, uma experiência de comunhão, de fraternidade em torno da Eucaristia, onde Ele realmente nos chama para estar perto de nós. E assim se faz alimento para nos conduzir de fato para a salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem,
estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e queridas irmãs, com um coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha misericórdia de nós, pecadores. Com o canto do ato penitencial, abramos o nosso coração ao arrependimento, pedindo ao Senhor a graça da nossa conversão. E com o coração purificado, perdoado, possamos realmente viver da Eucaristia. Cantemos. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossas súplicas. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de
do Senhor, só vós do Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Coloque a sua intenção para a Santa Missa de hoje. As pessoas doentes, necessitadas, de modo especial, apresento também minha mãe, meu pai, as necessidades também de todo o povo, as suas urgências e carências. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e com o sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou todos os inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder.
Ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nascestes, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isto que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Terra exulte de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz, com teus hinos tua voz, tanto possas, tantos ouses, em louvá-lo não repouse. Sempre excede o teu louvor, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida. Vem com ela celebrar, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na santa ceia, foi entregue aos que escolheu, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor
manifestemos, pois transborda o coração, pois transborda o coração. Qual selene a festa, o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição, nos recorda a instituição, novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza. Foi-se as Páscoa dos judeus, foi-se a Páscoa dos judeus. Era assombro antigo povo, o que é velho seja novo. Foge a noite, chega a luz, foge a noite, chega a luz. O que o Cristo fez na ceia, manda a igreja que eu rodeia repeti-lo até voltar, repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos para nossa salvação, para nossa salvação. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos:
mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nos descer Divina luz, a nós descer. Queridos irmãos e queridas irmãs, todas as pessoas, as suas diversas comunidades que fizeram esse dia especial, dedicando a esse tempo para esse encontrão, participando da Santa Missa, dessa solenidade, também a parte de confraternização, que nos ajuda a perceber de que não estamos sozinhos. Isso é importante para a nossa fé. Quando a gente começa somente a olhar para nós e fechar-se como se estivesse no quarto, somente só nosso, mas quando a gente começa a se abrir, que a fé vai fazendo cada ser humano se abrir, né? E começa com a designação para uma família, onde se lhe abraça, tem um colo da mãe, do pai, dos irmãos, dos parentes. Aí chega o ponto também, seja de constituir família, ou de ser padre, ou de sair de algum lugar para o outro. E esse gesto faz a gente perceber de que não estamos sozinhos. E a nossa missão vai se alargando com o tempo, com as responsabilidades que nós temos e a dedicação que cada um precisa fazer para assegurar aquele compromisso. Isso nos ajuda muito a perceber que na Eucaristia, onde todos nós nos reunimos, é por causa da Eucaristia, é por causa de Cristo. Não teria sentido nenhum estarmos aqui sem esse sentido fundamental, que é dedicar-se, entregar-se a Ele. E para realmente entregar a nossa vida ao Senhor, temos que nos abrir. Abrir o coração inteiramente para Deus, fugir das ocasiões que nos levam para o pecado e abraçar o projeto de Deus. Isso faz o ser humano encontrar a sua salvação. Os relatos da liturgia de hoje são belíssimos, nos ajudam muito na caminhada rumo ao céu. No livro do Gênesis encontramos um sacerdote ou um rei de Salém, um sacerdote misterioso no Antigo Testamento. Tantos teólogos, os biblistas, que ainda hoje perduram nos estudos sobre esse homem, mas até o momento não tem nem genealogia, não sabem nem de onde veio. Há somente essa realidade, e ali ele apresenta diante dele o pão e o vinho, que ele abençoa a Abraão, e depois em seguida Abraão devolve o dízimo. O dízimo, de fato, para todos nós, é a doação da vida. Nunca pensa o dízimo como dinheiro. Às vezes a mentalidade nossa, nós pensamos o dízimo só simplesmente como dinheiro, né?
Claro que precisa para manter essas coisas, as estruturas que nós temos, pagar os boletos, acreditar as coisas, isso é natural. Mas o dízimo não é o dinheiro. O dízimo, de fato, é esta doação da vida, daquilo que nós podemos, de fato, oferecer a Deus, como reconhecimento da sua bondade e do seu grande amor por cada um de nós. E aqui ele apresenta pão e vinho. Isso é muito, essas matérias são especiais para nós. O pão e o vinho. Tanto que não pode faltar essas duas matérias. Tanto para a consagração, nós precisamos estar o pão e o vinho, como estão ali para serem consagrados. Sem esses dois elementos, não teríamos a Eucaristia. E uma parte fundamental é que isso vem da colaboração de cada um, da doação da vida. De algum modo, também cada ser humano coloca a sua vida no altar. Não é um sacerdote somente que coloca a sua vida, mas todos nós colocamos a nossa vida no altar. Tanto que tem as intenções da Santa Missa. A gente aplica, o sacerdote aplica intenções. O gesto de aplicar intenções é colocar no altar, colocar no coração do Senhor, apresentar a Deus, oferecer, entregar, se doar. E o ser humano começa a perceber de que o pão e o vinho também é fruto dessa doação nossa. Do nosso trabalho, do nosso sangue derramado, das labutas diárias, de tudo aquilo que nós temos para oferecer a Deus. E nós, com o pão e o vinho, estamos também entregando a nossa vida, entregando toda a nossa caminhada, apresentando a Deus os nossos projetos, os nossos sonhos, entregando inteiramente a Ele. Isso aqui é um gesto das matérias do pão e do vinho. Depois disso, entra a figura do sacerdote, como o rei de Salém, como estou sinalizando, não tem origem, não tem genealogia, faz uma alusão ao próprio Filho de Deus. E, claro que o Evangelho de Lucas e também o de Mateus traz essa genealogia, firmando ali como o verbo eterno de Deus, ele assumiu a humanidade. Mas essa genealogia não é para dizer de onde de fato ele veio, é para sinalizar de que ele se encarnou e assumiu a humanidade. Mas nós utilizamos a expressão eterno, que não tem princípio, não tem fim. Deus é eterno, ou seja, não tem princípio e não tem fim. Então esse sacerdote misterioso aponta para um outro mistério, que é exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo eterno de Deus, sem princípio e sem fim, ele é. E aqui constatamos, de fato, ele é o sacerdote por excelência, onde a partir dele encontra-se toda a razão e o fundamento para a existência de cada ser humano. Como sacerdote, ele pega o pão e o vinho e a partir desse momento já oferece ele mesmo. Tem uma mudança total. Aqui os elementos, as matérias são utilizadas porque faz parte da nossa realidade humana. As matérias, pão e vinho constatados aqui. Mas a partir do momento em que o Senhor abraça, aí de fato acontece a consagração, aí ele não fala mais que é vinho, não fala mais de que é pão. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Aqui tem uma grande diferença. A partir do momento que o sacerdote ele é instituído para realmente sinalizar esse grande mistério. O sacerdote
ele está profundamente ligado à Eucaristia. Ele vive da Eucaristia, para a Eucaristia. Sem a Eucaristia não tem padre. Sem a Eucaristia não tem sacerdote. É uma ligação tão profunda que o sacerdote, em persona Christi, ele faz as vezes de Cristo, para ainda continuar o próprio Deus nos alcançar através da Eucaristia. Aí, de fato, nós podemos dizer, Padre, na missa, o que nós recebemos? Recebemos o próprio Senhor. Já pararam para pensar sobre isso? Na Eucaristia nós recebemos o próprio Senhor. Nós temos a graça e o privilégio de comungá-lo. Temos a graça de abraçar realmente Ele na Eucaristia. Ele entra no nosso corpo, passa pela nossa boca. É Ele mesmo. Eu estava pensando, às vezes a gente pode correr o risco de não valorizar tanto a Eucaristia. Porque os alimentos são costumeiros. Nós comemos pão em casa, bebemos café, né? Alguns já estão com a barriga roncando, mas daqui a pouquinho reforça. Mas para dizer assim, a gente pode correr o risco de não confiar e de acreditar que realmente é o Senhor. Mas na Eucaristia, a partir do momento da consagração, não é mais pão, não é mais vinho. É o corpo e o sangue do Senhor. Lembro que nas redes sociais, eu estava acompanhando aí, tem uma mulher que tinha se convertido, alguma igreja se converteu para a igreja católica. E nesse testemunho dela, sinalizava ali, eu não tinha consciência ainda, mas a partir do momento em que uma pessoa lá fez um seminário, uma coisa assim, uma formação, sobre o verbo se fez carne, e a partir daquela experiência, ela constata, eu estou perdendo tempo aqui. Eu estou perdendo tempo. O Senhor está lá. O Senhor está na igreja católica. O Senhor está lá todo, inteiro, entregue. E Ele ainda passa pela nossa boca e entra no nosso corpo. Quem segue o Senhor não tem como dar errado, né? Porque o Senhor cuida de nós. E até mesmo esse gesto de realmente se aproximar de tal modo que se torna alimento. Um alimento que salva. Um alimento que faz o ser humano enxergar o caminho dele mesmo. Um alimento que faz o ser humano não perder a sua alma. Porque podemos comer qualquer outro alimento e perder a nossa alma. Mas a partir do momento em que nós consumimos o Senhor, a nossa alma é preservada. Por isso que a igreja nos orienta para que a gente possa ter um zelo pela Eucaristia. Antes, preparar também o organismo. Não precisa ficar comendo logo no início da missa, vai começar a missa, dá um tempo. Na igreja eu aconselho que seja 1 hora antes. Mas em alguns casos, mas prepara. Vai dizer assim, se prepare para aquilo que você vai receber. Toma consciência daquilo que você vai receber. Tenha consciência de que não está recebendo qualquer coisa, está recebendo o Senhor. E depois, em seguida, olhar para a própria caminhada, os pecados que nós carregamos, seja os pecados veniais, os mortais, como o próprio catecismo da igreja orienta. E a gente vai percebendo e analisando, será que eu estou preparado para receber o Senhor? Porque se não estiver preparado, a graça não vai surtir efeito em nós. Vai estar lá, mas você não vai ter a disposição para abraçar a graça, porque está afastado dele. Imagine quando você está de mal de alguém, né? Acontece aí essas modas de hoje, né? Que está briga ali e tal, depois discute, depois fica de mal, não conversa. Ou seja, quando você fica de mal, o que acontece? Fere o relacionamento. Não é? Não vai mais na casa,
né? Não vai mais conversar, não vai mais falar de coisas que antes falava, ou seja, o relacionamento é travado. E do mesmo modo também o pecado trava o relacionamento com Deus. Aí o padre, como é que eu tenho que fazer? Confessar, fazer uma boa confissão, preparar-se para a Eucaristia, arrepender dos pecados, lutar para não mais ofender o Senhor, olhar realmente para as coisas do alto, como fala o apóstolo Paulo. Aí a gente começa a abrir o nosso coração. Quando nós estamos reunidos, a Eucaristia é realmente a presença do Senhor em nós, continua sendo, e nós temos as disposições para viver conforme a sua graça. E nós podemos entrar no estado de graça. Quando a gente comunga em estado de graça e fica um tempo, é como se a gente estivesse já contemplando, já aqui na terra, a realidade mesma do céu. O coração fica realizado. A Eucaristia deve realizar os seus pedidos. Vocês devem ter muita vontade, disposição para participar da missa. É uma grande graça que Deus dá. Logo no início do ministério, eu estava conversando com os padres, e comecei a contar as missas, né? Aí contava uma, contava outra, e depois teve um formador que falou: vocês estão besta mesmo, só tem uma missa, né? Só tem uma missa para ficar contando. É isso. A missa é a missa. Toda missa é a missa. Não precisa nem contar. Ei, padre, já quantas missas já participei? Já contaram? Não, nem precisa. Vocês devem lutar sempre para participar da missa. E pronto. Não precisa nem contar, nem imaginar a quantidade, não. A missa. Eu quero participar da missa. Pronto, isso já é o suficiente. Eu comecei a aprender isso. Toda a missa também é a missa. E ali eu compreendo que realmente é um mistério. E para o sacerdote é uma grande graça. Mesmo pecador, a gente ergue o Senhor. O sacerdote, mesmo em pecado mortal, ele tem a obrigação de comungar. Porque ele tem que realizar o sacrifício do Senhor. Por isso que o relato de Santa Faustina é muito grande, porque às vezes o sacerdote ele tem que até sacrificar pelo povo. Para o sacrifício acontecer, ele mesmo em pecado, ele tem que comungar, porque senão não acontece. É necessário que, aí mesmo que a sua alma se perca, mas ele salva a humanidade. Por causa da Eucaristia. Queridos irmãos e queridas irmãs, esse dia é um dia muito especial para nós. Um dia a gente viver realmente para a Eucaristia e de perceber de que estamos numa comunidade, que estamos numa tarefa, onde precisamos dar as mãos. Imagine todas as pessoas aqui reunidas, as comunidades. É um gesto também importante para todos nós. Não estamos sozinhos. E estar sozinho, não estar sozinho significa que estamos apresentando a matéria, ou seja, estamos entregando também a nossa vida, oferecendo a Ele aquilo que temos de melhor, oferecendo a Ele aquilo que ainda é necessário, entregando a nossa vida, se empenhando e dedicando a Ele. E assim, de modo especial, nós encontramos o sentido de servir ao Senhor. Mas Ele pede aos discípulos para também distribuir. O sacerdote distribui a Eucaristia, ou seja, dispensa a graça do Senhor. Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão também fazem esse gesto de dispensar a Eucaristia, no sentido de distribuir. E essa experiência faz a gente também se alegrar. Imagine os ministros aqui ter a graça também de tocar no Senhor, distribuir para os fiéis e falar: o corpo de Cristo. É uma grande graça. Eu comecei a pensar sobre isso e comecei até a desmaiar, né? É muito grande o mistério.
E quando você, de fato, constata esse grande mistério, nós somos incapazes, fracos, limitados, pecadores, mas Deus ainda nos está aqui. Eu estou aqui para te santificar. Ainda dá uma oportunidade para a gente. A Eucaristia é essa oportunidade que Deus dá para resgatar os seus. Aí não podemos comungar de qualquer jeito, né? Às vezes a gente só vai pressionado pelas pessoas. Não precisa. Se você, a sua consciência está pedindo para não comungar, não posso. Depois averigue o que está lá dentro, certifique, se for confessar, confesse, melhore a sua intimidade com Deus, procura corrigir os erros, para aproximar melhor da Eucaristia. E a gente vai santificando com isso. Porque olhando para o mistério, nós vamos melhorando a nossa vida. No exercício do ministério, vamos também crescendo, vamos percebendo a beleza de servir a Deus. Aí o ser humano realmente é alimentado, como Jesus fez. Coloca os grupos de 50, aqui, separa direitinho, e vamos distribuir. O que é isso para tanta gente? Não vai distribuir. Pois o Senhor sacia a sua humanidade. Pode ir para outros lugares, pode sair lá para nós. Não mandar eles embora, os discípulos da mentalidade. Vamos mandar eles embora, porque aqui não vai dar para alimentar tanta gente. Vai para ali, vai para lá onde tem a hospedagem, tem comida. Às vezes não, eles têm que ficar. Por que Jesus faz isso? Porque a Eucaristia é capaz de salvar. É capaz de salvar a humanidade. É essa experiência desse relato dessa senhora, que de fato constatou, isto é o meu corpo, o Senhor está aqui. Então você fica procurando fora aquilo que já está aqui. Porque essa audácia de querer enveredar por outros caminhos, sabendo que esse é o caminho. A certeza que nós já temos, as Sagradas Escrituras, a tradição da igreja, o magistério, tantas pessoas falando a mesma coisa. Os papas todos falando a mesma coisa. E nós aqui ainda olhando. É o tempo para a gente realmente apoiar no Senhor. Eu peço para vocês que valorizem a Eucaristia. Valorizem a Eucaristia. Sempre no encontrão a gente tenha a experiência de nos reunir no dia da Eucaristia. Esse dia deve ser demarcado nessa espiritualidade eucarística. O coração do ser humano precisa ser preparado para receber o Senhor. E o Senhor nos conceda esta graça. E a palavra de Deus nos eduque, e assim tenhamos a capacidade de constatar o que o Senhor pede para fazer em memória dele. Essa é a memória dele. Celebrando a Eucaristia, estamos aqui adorando ao Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, fiquemos de pé. Vamos dar seguimento à nossa celebração. Vamos agora rezar o credo. Creio. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Façamos agora as nossas preces, as nossas súplicas a Deus, nosso Pai. Irmãos e irmãs, a Deus Pai bendito e todo-poderoso, apresentamos as nossas preces rezendo. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei o Santo Padre, o Papa, os bispos, presbíteros e diáconos,
para que, firme na oração e nas virtudes da piedade, seja no mundo sinais luminosos do seu amor para com todos os seres humanos. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Abençoai as lideranças mundiais em suas tarefas de fomentar a paz, a igualdade e a justiça. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Concedei-nos que as práticas piedosas do jejum e da caridade não sejam simples atos introspectivos, mas sejam revestidas e exercitadas em favor dos mais pobres, dos famintos e miseráveis, para que também seja exemplo de comunhão e fraternidade para nossa sociedade. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. São essas, ó Pai, as preces que a Ti apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Com o canto do ofertório, com o pão e o vinho, passemos para a mesa eucarística. Cantemos. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Pão e vinho te apresentar que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor.
irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, concedei benigno à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por estas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizermos. Senhor Pai Santo, Deus eterno, cheio de misericórdia e de paz, quisestes que por vosso Filho, obediente até a morte na cruz, nos precedesse no caminho de volta para vós, meta de toda a esperança humana. Na Eucaristia, testamento do seu amor, ele se faz comida e bebida espirituais, que nos sustentam na caminhada para a Páscoa eterna. Com este penhor da ressurreição final, participamos na esperança do banquete do vosso reino. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, os padroeiros de cada comunidade, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo Moacir Arantes, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família e reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E Arley dos Santos Itacarambi, 3 meses de falecido. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos do século. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai
E rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e serei salvo. Quando vou ao teu encontro, receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu
minha vida transformar. Algo invade o meu coração, teu corpo e sangue me curando. Sinto já não sou igual, todo o meu ser se renovando. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Quando vou ao teu encontro, receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Algo invade o meu coração, teu corpo e sangue me curando. Sinto já não sou igual, todo o meu ser se renovando. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar,
teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh, meu Senhor, sei que não sou nada sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso.